Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar mais sobre a relação de identidade e memória para a preservação dos nossos patrimônios. Os tópicos do vídeo serão conceitos de memória e identidade, importância da preservação da memória dos diferentes sujeitos, memória dos moradores locais como principal abordagem do projeto, identidade a partir das relações sociais existentes nos locais. Como vimos no vídeo anterior sobre educação patrimonial, preservar se torna importante porque nos auxilia a reconhecer a nossa própria história. Isso acontece devido às relações entre presenças e ausências das memórias nessas casas e locais antigos. Existem muitos conceitos de memória e identidade, porém, por entendermos as concepções coletivas e individuais das memórias para este projeto, vamos apresentar a concepção de Kandô, que com uma abordagem antropológica nos fala sobre as relações entre memória e identidade. Kandô propõe identificar as passagens da concepção da memória individual para a coletiva. A memória individual, por sua vez, se constrói a partir de um jogo entre lembrança e esquecimento, dando forma à identidade. Dessa forma, se a memória é geradora de identidade, no sentido em que participa de sua construção, essa identidade, por outro lado, molda predisposições que vão levar os indivíduos a incorporar certos aspectos particulares do passado, a fazer escolhas memoriais. De modo simplificado, a memória é o que lembramos e o que esquecemos sobre a nossa própria história. No caso do projeto, sobre a história das casas e locais antigos da nossa cidade. E a identidade é a importância que damos para determinadas memórias da nossa própria história, ou no caso do projeto, para a história da nossa cidade. Dessa forma, identidade e memória andam juntas na construção dos nossos passados e presentes. Com o projeto, pretende-se auxiliar no processo de valorização e preservação das diferentes memórias e identidades da nossa cidade, já que sabemos que diferentes culturas se fizeram presentes em nosso município. Para isso, vamos identificar diferentes casas, arquiteturas e histórias desses locais, possibilitando que diferentes pessoas tenham sua percepção, sua ideia sobre o que deve ser preservado, presentes na construção do inventário da cidade. Como vimos no vídeo anterior, vamos atuar em diferentes locais da nossa cidade. Esses locais foram escolhidos por sua importância para a história da cidade de Bento Gonçalves e também porque muitos deles não estavam presentes na última lista de inventário. A preservação só ocorre por meio da ação das pessoas, pois preservar o patrimônio significa preservar também a sua história. Por isso é tão importante que vocês compartilhem as memórias que possuem sobre os locais em que moraram ou então que moram. Através do diálogo entre a memória e a identidade, ocorre a construção da história da cidade, e isso pode gerar a preservação dos diferentes patrimônios. A memória e a identidade, como foi falado anteriormente, elas sempre andam juntas e estão constantemente sendo construídas. Dessa forma, a partir desse jogo entre lembrança e esquecimento presente na memória individual e a análise das diferentes memórias individuais, já que, segundo Hal Barks, a memória individual ela é apenas um ponto de vista sobre tal acontecimento, então, a partir dessa análise das memórias individuais, a gente consegue perceber as semelhanças, as aproximações e os compartilhamentos presentes na memória. E com isso, a gente também consegue perceber qual é a identidade do local.
No caso da minha pesquisa, eu converso com 11 moradores e ex-moradores da comunidade de São Luís das Antas por meio da metodologia de história oral para perceber qual a identidade cultural presente no local. Então, como eu falei antes, a partir dessas lembranças mais marcantes, a gente percebe qual a identidade. No caso de São Luís das Antas, essa identidade ela é bastante marcada pela religião, que é essencialmente católica, e também é decorrência das interações sociais existentes entre as diferentes pessoas que ocuparam esse lugar nos diferentes períodos da história. É interessante também comentar que a identidade ela é móvel, né? Ela não é estática, então ela está sendo construída permanentemente. E no caso de São Luís das Antas, que é a minha pesquisa, parte dos moradores, esses que moram nas casas do antigo batalhão ferroviário, eles mudam frequentemente. Então, ao passo que essas pessoas elas mudam, elas também vão modelando a comunidade. Então, a identidade presente no local, ela também vai sendo mudada. Dessa forma, é como se eu falo que a identidade que eu pesquiso hoje de São Luís, ela não é a mesma de 10 anos atrás e ela não vai ser a mesma daqui a 10 anos. Ela é construída a todo tempo a partir dos sujeitos que ocupam esse espaço. O patrimônio material também está bastante ligado com a identidade, porque as memórias que as pessoas têm sobre as casas, sobre a igreja ou sobre a escola estão relacionadas ao vínculo de pertencimento e reconhecimento dessas pessoas com o lugar. Logo, essas memórias elas também aparecem dentro da identidade.